Fala galera, bem-vindos todos, nós estamos aqui para mais um ExtremaCast, essa tarde aqui maravilhosa. Eu tô com duas pessoas incríveis aqui comigo, é um prazer ter vocês aqui, agradeço muito. Olha só pessoal, quem está aqui comigo hoje? A professora Lourdinha, que é uma sumidade aqui no ensino médio, professora há 27 anos da rede pública municipal, professora do estado e professora da Escola Odete Valadares hoje. E ao lado dela, a Stephanie, que é força jovem de Extrema, essa pessoa talentosíssima que nós temos aqui na cidade. É um orgulho ter vocês aqui do meu lado, eu fico muito feliz. Quero agradecer as duas de estarem aqui com a gente, para a gente poder falar de um assunto que é de suma importância, que é a educação, gente. E eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, quero agradecer aqui a FAEX, as pessoas que nos apoiam aqui nesse projeto do ExtremaCast, que a gente está em mais um episódio. Então, pessoal, eu vou ser rápido, porque falaram para mim que eu não posso falar muito nas entradas, e eu era muito enrolador, então agora eu vou direto ao assunto. Eu queria primeiro que vocês dessem, sei lá, oi, alô, olá aos internautas que estão em casa assistindo. Primeiro... Muito obrigada, Fabrício, pelo convite. É uma possibilidade de aprender também, porque quando a gente fala, quando a gente organiza e expõe o pensamento da gente, é uma maneira de melhorá-lo também. E um oi para os internautas, para aqueles que estão nos seguindo, pais, mães, as famílias todas que estejam nos seguindo, muito obrigada. E a gente faz o desafio para que fiquem conosco até o final desse podcast e participem também, dando ideias, construindo e melhorando o ensino de Extrema, que já é bom, mas tudo sempre pode melhorar, principalmente dentro dos nossos sonhos e com a nossa participação. Alô, pessoal! Como vocês estão acompanhando esse podcast maravilhoso? Agradecer ao Fabrício, a equipe, pela oportunidade. E começar falando que a educação nunca será um gasto, sempre investimento. Está aqui falando sobre essa pauta super importante com a Lourdinha e com o Fabrício, para a gente meter marcha esses anos, que a gente vai ter muito que trabalhar. Só um detalhe, galera. Stephanie, quantos anos você tem? Conta pra Eu tenho 16 anos. É isso aí, ó. E ela tem 16 anos e ela está no terceiro ano do ensino médio na Odete Valadares. O último ano, terceirão, para formar. E para quem não conhece a Stephanie, ela é conhecida já em Extrema, mas para quem não conhece, escutem um pouquinho dela, que é um talento, gente, vocês vão ver. Mas ó, a primeira pergunta é para a professora Lourdinha, essa querida amiga que eu tenho o prazer de ter hoje na minha vida. E o pessoal de casa queria saber um pouquinho como que foi a sua vida e como foi você se tornar professor, o que significa isso para você, professora? Significa muito para mim ser professora, porque eu tinha pensado, sonhado em duas profissões, que era, primeiro, dentista, né? E depois eu fui me afastando, porque disseram que eu tinha que estudar bastante matemática, então eu desencantei rápido. E depois, professora no ensino médio. Eu comecei dando aula para os pequenos, né? Eu trabalhei no ensino infantil com alunos de 5 anos. Fui fazer o curso de letras, que eu amei. Eu sou apaixonada por literatura. Meu Deus, assim, é uma forma, convido todas as pessoas que estão nos assistindo a lerem coisas boas. A gente tem textos maravilhosos que a gente pode compartilhar. Então, ser professora, para mim, é uma coisa maravilhosa e eu realmente gosto de ser professora. E ao dizer que gosto, que construiu muito a minha vida, não significa que eu não lute pelo ensino, que eu não queira que a gente tenha uma carreira melhor. Não é sobre isso, mas eu gosto muito dos alunos, eu quero que o ensino esteja cada vez melhor e eu estudo até hoje. Bom, eu acabo falando demais, Fabrício, você já sabe que eu entusiasmo, mas, ó, aí você me chama. Conta só duas coisas, aonde você nasceu e que ano você chegou em Extrema. Eu nasci em 1965, já fizeram a conta, né? Eu tenho 58 anos. E a cidade? Eu nasci, sou registrada em Morro da Garça, mas eu passei boa parte da minha vida em Curvelo, Minas Gerais. Galera. E eu cheguei aqui, eu sou mineira, do meio de Minas, e eu estou aqui em Extrema há 27 anos. Quando eu cheguei aqui, eu já era professora do ensino público, concursada,
tá? Com 2 cargos no estado de Minas Gerais, pelo estado de Minas E tem um Gerais. currículo, viu, galera? Ela não quer falar que ela é simples, humilde, mas conta o seu currículo, que já tem até pós-graduação, tem tudo na área, viu? Tem pós-graduação, tem o curso de letras que eu amo, que eu fiz. Eu sou formada em português e suas literaturas, inglês e suas literaturas, concursada em língua portuguesa. Fiz mestrado na PUC de São Paulo, cumpri todos os créditos no doutorado na Unicamp também. Então, estudar é uma coisa que eu não posso parar de fazer porque me nutre. Show de bola. Que bonito. Bonito. A professora Lourdinha é um exemplo, né? Cresceu na vida e ainda numa área que é tão nobre, né? Professora. A gente agradece o seu serviço prestado à sociedade, professora. Eu agradeço também. Com um currículo tão vasto e extenso, né, gente? E olha, para a Stephanie, a primeira pergunta é uma pergunta muito interessante. Para quem não sabe, pessoal, a Stephanie, eu falei que ela é aluna da Odete Valadares, mas ela era aluna, olha que interessante, ela era aluna da rede privada, né, de uma escola particular. E depois ela acabou indo para a escola pública. E eu queria que você contasse para o pessoal de casa e como é que foi essa experiência, você ter um ambiente, depois você vivenciar outro ambiente, né? Uma coisa realmente que você é um laboratório, você consegue entender os dois lados aí de um Brasis díspares, né? São duas realidades diferentes no Brasil. Tudo é uma construção, né, Fabrício? Eu acho que é um processo de adaptação. Quando eu cheguei na Odete, foi um choque de realidade. Porque eu estudei a vida toda no ensino particular, no ensino privado. Então, o ensino já era com apostila, os professores sempre pegaram pra caramba no nosso pé, não precisava trabalhar, só estudava, então sobrava mais tempo, desse tempo para se dedicar às aulas, a estudar. E aí agora entrei na Odete, faz 2 anos, né? Eu fiz o 2º ano do ensino médio, agora eu tô no 3º, me formando, a minha turma do ano passado. E está sendo uma experiência maravilhosa, me adaptando ao sistema, assim, apostilas, aos novos itinerários informativos, é claro, né, que a gente vai entrar mais para frente nessa pauta, mas foi um desafio, assim, o ambiente, que é totalmente diferente, as pessoas, assim, não tem comparação. São pessoas de diversas realidades, né? A gente conhece pessoas novas, outros assuntos, os temas, né, as melhorias são outras. As pessoas de escola pública, elas estão lutando para a gente ter um ensino médio digno, tanto no aprendizagem, como na estrutura física das escolas. Então, foi assim, a gente veio para melhorar. Eu senti muito isso e foi uma missão, né, que eu me pude impor desde que eu entrei na Odete Valadares, de tentar melhorar o máximo que eu puder com as ferramentas que a gente tem para lutar. Perfeito, interessante, né? Essa história da Stephanie é muito interessante. Muito. E ela é uma liderança, viu, galera? Ela hoje é uma liderança na escola, né, Lourdinha? Ela desempenha esse papel. A gente quer fazer o Grêmio agora. Aí, ó. Estamos lançando. Primeira mão aqui, ó, você já era de casa. assim na escola privada, não? Era. Só que acho que era um pouco menos incentivado porque a escola era menor. Tinham menos alunos, né? E todo mundo estava muito preocupado com o vestibular. E aí a gente agora na escola pública, vamos focar em melhorar a escola. Legal. E aí a gente quer tornar o ensino mais humano, a gente quer trazer palestras, profissões. O que está faltando na Odete, Despertar né? nos alunos. Né? Isso. Até cai nessa terceira pergunta que a gente tinha separado aqui, Isso. que vai para as duas, né? Se vocês puderem responder de forma individual, qual é o cenário hoje em relação aos alunos do ensino médio? Um aluno nosso de Extrema, que está numa das 2 escolas públicas, na Alfredo ou na Odete, de ensino médio, e a expectativa desses alunos, eles querem ir para a faculdade, ou eles estão já buscando um emprego, eles querem... Qual que é a ideia, a realidade hoje aqui de Extrema para nós? Quem pode começar? Posso Te dou as começar? honras. Por favor. Em relação aos alunos do ensino médio aqui em Extrema, eu vou narrar a experiência de 27 anos, a observação dessa experiência. Então, o que ocorre, Fabrício? Nós aumentamos o número de escolas em Extrema, de escolas municipais
né? Municipalizou-se a educação mais ou menos em 97, né? Então, nós temos muitas creches, nós temos muitos alunos no Fundamental 1, no Fundamental 2. O que ocorre? Esses alunos, eles não estão chegando, eles não estão fazendo o ensino médio. O foco deles hoje, em vez de a gente ter grupos de estudo, o foco é ir para o mundo do trabalho cada vez mais cedo. O que a gente pode perder com isso? Quando você coloca pessoas cada vez menores no mundo do trabalho, não priorizando a educação, você deixa de lado aquilo que poderia te desenvolver como ser humano, ajudaria você a ter conceitos como ser humano, filosofia, língua portuguesa. A gente vai perdendo essas aulas no médio. Imaginemos que tenhamos o conceito de que o médio é mediano. Nós estamos nos formando ainda. A gente não tem a formação como pessoa ainda, fisicamente, para fazer elaborações maiores. Então, a gente está deixando de lado os estudos para ingressar no mundo do trabalho, no mundo utilitário. Então, creio eu, que a gente possa fazer uma inversão nisso, uma reflexão sobre isso. Pensar em extrema 2, 4, 6, 8, 10 anos. O que acontece quando a gente joga pessoas cada vez mais cedo para o mundo do trabalho e não prioriza mais a escola? Então, eu vou trazer essa reflexão nesse momento. Obviamente que para a gente conversar mais sobre isso, seria num simpósio, numa conferência, claro. Mas há como a gente pensar e começar a resolver. Vou fazer um gancho e vou passar a bola para a Stephanie. Olha só, pessoal, que dado extremamente preocupante, hoje extrema, Minas Gerais. Dados aqui que nós tiramos de 2021. São 6.600 alunos que finalizam o ensino fundamental no 9º ano. E apenas 1.500, praticamente dariam 30% aí, né, de alunos que vão para o ensino médio. Olha, gente, que coisa realmente assustadora. Eu não sei o que dizer disso, porque realmente eu fico muito preocupado. Eu penso como cidadão, eu fico pensando onde está essa evasão. Por que realmente os alunos de extrema, né? Qual o cenário da nossa cidade? E eu imagino, vou depois dar a palavra para a Stephanie falar da realidade dos amigos da escola, onde ela estuda, mas eu conhecendo um pouco de extrema, né? E a gente vem nos últimos anos trabalhando muito no sentido de conhecer a cidade, né? Há 3 anos eu venho trabalhando nesse sentido de fazer imagina que extrema é um paciente, né? E a gente fez um check-up de extrema, um raio-x completo. E a ideia realmente foi entender a realidade de todas as situações que a gente vive em extrema, como a sociedade extrema está. E realmente, quando eu entendi desses dados aqui, eu olho esses dados e eu entendo que não, é uma questão multifatorial. Ela não é só a questão do interesse do aluno, ela tem muito a ver com a realidade que ele vive, o ambiente. Então, é uma questão social muito maior do que uma questão de julgar o aluno que não queira, o interesse dele. Eu acho que realmente hoje o aluno, aqui em Extrema principalmente, não tenho dúvida que esses números são mais impactantes aqui do que no resto do Brasil. Aqui a realidade é realmente fechar a conta do aluguel, botar comida na mesa, e é o aluno do ensino médio indo para trabalhar na linha de produção, indo para as firmas, para as fábricas, para os e-commerces, né, para um caixa de supermercado, e ao invés de estudar, ele está indo trabalhar para ajudar a renda familiar. É esse complemento. Não tenho dúvida que essa é a realidade extremense. Mas aí eu quero ouvir da Stephanie o sentimento dos alunos que são amigos dela no dia a dia, complementando o que a professora falou. Esses dados do IBGE de 2021, eles são muito marcantes, né? Porque a gente vive numa cidade com um polo totalmente industrializado. A gente tem acesso ao SENAC, ao SENAI, então você já sai assim com uma formação se você tem interesse. Eu administro o grupo de jovem aprendiz de Extrema, que a gente já tem mais de 700 jovens nesse grupo, e a gente vê uma realidade assim, a gente recebe currículos, mas como que eu vou trabalhar se eu não tenho uma formação? Se eu não tenho curso, se eu não tenho uma qualificação para ingressar no mercado de trabalho? Chegamos em mais outro ponto.
eu recebo muitos currículos de jovens, assim, extremamente necessitados, que eles precisam trabalhar, precisam colocar a comida na mesa, ao invés de estudar. É uma realidade. E isso precisa ser colocado às claras, né? Infelizmente. E tem um amigo meu que ele trabalhava num supermercado daqui, ele estuda de manhã, das 7 a meio-dia, e ele entrava nesse mercado da 1 da tarde até as 8 da noite. E ele morava num bairro rural, num bairro afastado. E ele pegava o ônibus da escola, o ônibus dos alunos da noite, que eles saem 10 horas mais ou menos, para poder retornar à casa dele. Então, como que você desperta esse interesse que a gente falou no início no jovem, sendo que ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que se qualificar? Como você falou, é um problema muito... Como que eu posso explicar? Muito mais estrutural do que qualquer outra coisa. É um problema muito mais estrutural, exatamente. Do que interesse. Todo mundo São quer. São vários fatores, né? Eu acredito. São vários fatores. Eu acho que deve ter algo realmente que que dê para mudar na base ali, na questão familiar, na questão cultural, mas tem muito do que o externo tudo isso. acaba fazendo que a pessoa... Sim, exatamente. Né, e são essas dificuldades. Faça essa fuga, né? São essas dificuldades que a gente encontra ao longo do caminho. E tem uma outra coisa, né, que isso é uma coisa que a gente tem que falar, que é a questão do número de escolas municipais, como a professora Ludinha estava falando, né, que são inúmeras escolas hoje, né, e só 2 escolas estaduais. Realmente isso nos assusta um pouco, porque a pergunta é, está faltando vaga na escola, no ensino médio, nas escolas estaduais, hoje, para quem quer ingressar? Em relação a essa pergunta, se estão faltando vagas, Fabrício, há vagas, né? Sim. Ainda as escolas ficam lotadas. Estão lotadas, né? Estão. Estão lotadas. Ocorre que os alunos transitam. Muitas vezes você percebe que eles priorizam. Estão lotadas, mas muitos não deixam de estudar, não só por causa da falta de vagas. Então, assim, pensar em um ensino médio público e de qualidade aqui na nossa cidade é muito importante. Porque, olha, Fabrício, a gente lutou lá atrás para que menores fossem protegidos e não entrassem no mundo do trabalho tão cedo. E a gente está fazendo uma inversão em detrimento do ensino médio. Se o ensino médio ele deixa de ser prioridade. Sim. No momento que a pessoa está no meio da formação. Ele não concluiu, tanto que você não tem diploma do ensino médio, você tem um certificado, porque você está no meio, mediano. São multifatores? São, mas o convite aqui é para que a gente pense sobre isso. Nós temos uma cidade que nós podemos dizer que é desenvolvida, falamos muitas coisas boas a respeito da cidade. E como você usou a metáfora, quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente faz o check-up do paciente, não é porque a gente está falando mal desse paciente, é porque a gente está cuidando. É uma forma de cuidar. E uma forma de cuidar dos nossos adolescentes é que eles continuem os estudos. Perfeito. Extrema maravilhosa. Vou fazer uma pergunta aqui, né? O que acontece? Nós temos aqui em Extrema uma estatística maravilhosa que a gente pode orgulhar, falar assim, aqui, em Extrema, os alunos têm as notas melhores no Exame Nacional do Ensino Médio. Será que a gente pode falar isso? Em Extrema, a gente manda muitos alunos para as universidades federais. A gente pode dizer isso? Então, é acerca disso que a gente está trazendo a conversa, o debate, uma forma de buscar solução. Melhorar, né? Com certeza. Porque assim, eu quero enfatizar o que a professora Ludinha, eu vou falar minha opinião também como cidadão aqui, como pessoa. A gente tem o maior orgulho da educação extrema, né? A gente é uma cidade fora da curva, né? Em todos os quesitos, estou dizendo sobre questões públicas, né? De políticas públicas. E a educação, ela é o carro-chefe da cidade junto com a saúde. Isso é história de Extrema, né? Essa história realmente de empregabilidade da história do ciclo de desenvolvimento econômico de Extrema desde lá de 1989, que passa por 36 anos para chegar na data de agora. E esse ciclo, ele garantia
não só emprego para as pessoas, mas a política municipal aqui da cidade, ela conseguiu garantir uma eficácia muito grande dos serviços públicos, né? Garantindo um cobertor de proteção social às pessoas, principalmente que precisavam mais. Eu acho que essa é a vocação, essa é a essência de Extrema, e a educação faz parte desse orgulho da história de Extrema. Muita gente vem aqui à nossa cidade para ver como foi feito Extrema, como um Brasil que muito vamos dizer, se entristece, o Extrema é um modelo que deu certo, né? Mas não por isso que a gente possa deixar de parar de sonhar. A gente tem que acreditar que sempre você pode mais. E hoje, olhando para a Extrema hoje, eu digo que nós chegamos onde chegamos, né? Através de muitos anos de continuidade administrativa, público-administrativa, que passou por grandes pessoas e grandes equipes, muitas pessoas ajudaram, né? Não só quem estava no comando, mas muitos ajudaram, né? Te amar, da educação. Quantas pessoas ajudaram a construir cada tijolinho para chegar onde chegou. Mas, e um parabéns, né, a todos os professores que estão nos assistindo, que fizeram parte dessa história. Mas, querendo ou não, a gente está aqui discutindo realmente a esperança de um futuro melhor, né? E quando eu olho Extrema nesse diagnóstico que nós fizemos recente, e nós temos feito a cada dia, o que me preocupa, sim, é o ensino médio, é a questão da expectativa desses jovens, adolescentes, né? Futuros adultos jovens, que eles realmente têm de oportunidade para eles, né? Qual incentivo que a gente pode criar, quais soluções, mas também me preocupa muito, viu, professora e Stephanie, me preocupa muito o ensino fundamental e a criança e o adolescente, que hoje a realidade realmente deles, a gente tem escolas muito boas, que são municipais, mas eu digo que a realidade de Extrema, a questão ali periférica, né, das pessoas que hoje estão mais vulneráveis na sociedade extremense, você vê uma realidade diferente, que você tem uma família que o pai e a mãe trabalham para pôr dinheiro em casa, né, que realmente pagar o alto custo de vida aqui em Extrema, e realmente as crianças e adolescentes, eles estão na rua, eles estão ali vulneráveis, eles estão à mercê ali do risco na porta de casa. Você anda por Extrema, numa Roseira, nos Tenentes, na Mantiqueira, que são bolsões de trabalhadores, e a realidade nesses bairros é diferente. Então eu acho que assim, pensar em investir, né, na integralização, não que seja, claro, conteúdo, mas o contraturno, ou se adentrar com projetos sociais que entrem na comunidade, que envolva a sociedade ali dentro da comunidade, que traga essas crianças para participarem, não ficarem à mercê, à deriva, como está hoje. Hoje a realidade é que os jovens e as crianças e adolescentes no ensino fundamental, estou falando, que é onde é a área de maior risco, é ali que você perde o norte na vida. Então você vê que hoje está à deriva. A gente está vendo que as famílias mais vulneráveis, elas não estão tendo um apoio nisso, uma proteção vindo da parte pública. Lógico, é feito muito, mas eu acho que a gente pode pensar mais, a gente pode dar um upgrade. Ir além. Ir além, realmente, então, não só no ensino fundamental, mas no ensino médio. Tem aluno, Fabrício, que vai até para a escola para comer, porque se ela não tiver a refeição na escola, ela não almoça, não janta durante o resto do dia. É isso. E até porque ela vai trabalhar, a pessoa, o aluno vai trabalhar, Com então ele não tem fome. tempo de ir para casa, então alimenta na escola. Não é porque vai para a escola para comer, só tem o tempo ali. Se ele não comer ali, ele vai comer talvez não sei quantas horas da noite. É sobre isso também. E é bom a gente analisar. Tem que analisar. E olha só, alguma sugestão na ideia de vocês aqui sobre a questão desse cenário atual das vagas, né? Pensando em como em relação a ter só 2 escolas estaduais, como o município poderia, existem outros modelos que derem certo em outro lugar, da gente realmente tratar, porque a gente sabe que o ensino médio é responsabilidade do Estado, né? Mas como o município poderia ajudar ou apoiar essa questão? O que você pensa sobre isso? No primeiro momento, a gente pode pensar em cobrar do próprio Estado a responsabilidade, porque a gente participei de várias conversas dentro do município em relação a fazer um prognóstico, né? A gente vê como seria 2, 4, 5, 6, 10 anos. A gente imaginou que a gente quase não teria aluno. Quer dizer, os alunos foram para o município, né, no ensino fundamental,
também, municipalizou-se a educação e o ensino médio não foram ampliadas as vagas. Esse é um dever do Estado também. Nós temos na Escola Estadual Odete Valadares, na Escola tombada pelo Patrimônio Histórico, uma luta para que se construa uma rampa. E a gente não consegue, esbarra muitas vezes na burocracia, que seria alguma coisa que seria para ajudar. Mas olha, é uma escola maravilhosa, muita gente tem história lá dentro, na Alfredo Olivotti também, nas duas escolas estaduais, e não temos uma rampa. E temos o projeto. Então, cuidar do prédio que nós já temos e pedir também que se ampliem as vagas. Conta uma história, brigar aquele prédio. Com o Estado primeiro. Brigar com o Estado primeiro. O apoio do município, onde for possível, óbvio, né, está aqui. E essa conversa, esse apoio às escolas para poder solicitar mais do Estado. Porque um Estado como Minas Gerais, com 853 cidades, né? Uma arrecadação maravilhosa, ele pode mais. Esse Estado pode muito mais do que a oferta. É só querer priorizar, né? É só querer priorizar, né? E a realidade nas escolas está complicada, Stephanie. Conta para quem está em casa. Ela é um patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Ivan, querido, um abraço, maravilhoso. Professores, alunos da Odete, nosso abraço carinhoso, os que estão, os que já foram. Um beijo especial para a Natália, nossa professora de Sociologia, peça fundamental para Odete. Ivan, um abraço, querido. Parabéns. Unanimidade. Quase, o cara é uma unanimidade. Onde você vai, ele é querido por todo mundo. Ivan. Ele é uma pessoa maravilhosa, que está lutando muito pela escola, com a escola, enfrentando barreiras. Parabéns. Um abraço para todo o corpo docente e discente, professores e funcionários. Conta dos perrengues nas escolas. Então, como é que tá? A Odete é um patrimônio histórico-cultural, mas é um patrimônio histórico-cultural vivo. As pessoas esquecem, eu ouvi muito isso da Lourdinha, do Ivan, que existe vida naquele local. Não é um patrimônio abandonado, é um patrimônio que exige reformas, que exige maiores salas, porque existe uma superlotação, né? Só na minha sala são 40 alunos. Nos 3 terceiros anos da manhã são 40 alunos em cada sala. Então, falta ventiladores, que o Ivan, né, está buscando sempre melhorar na nossa escola, na medida do possível, mas até a reforma de uma quadra é barrada. Mas uma pergunta, o município não podia ter parceria com o Estado? Claro. É permitido? Claro. Claro. Uma cidade tão rica, com tantos acessos à Secretaria de Educação, à Superintendência de Pouso Alegre, por que não? Temos que fazer uma reflexão para um futuro, a gente realmente ter uma parceria entre o município e o Estado. Brigar primeiramente com o Estado, como a professora Lourdinha recomenda aqui. Mas não podemos deixar um município que tem os maiores PIBs per capita de Minas Gerais, uma arrecadação astronômica que é extrema a Minas Gerais. A gente não pode deixar passar que o ensino médio falte, né, estrutura na escola. Não tem cabimento isso, na minha opinião, sabe? E concordo com você, Fabrício e Stephanie. E esse olhar do município para com o Estado é o município entender, eu trago aqui essa reflexão, você trouxe aí sobre valores. Dentro da Odete Valadares, passam valores, foram construídas histórias de pessoas aqui na cidade. O ensino tornou-se médio aqui na cidade faz pouco tempo, é recente, as pessoas iam estudar em Bragança. Então, aquelas pessoas que estão ali estudando são valores, não é o município olhar para a escola estadual como se ali existisse e residisse a miséria. Não, ali existem valores humanos, são formados valores humanos que transformam essa sociedade. São formados valores humanos tanto na Odete Valadares quanto na Escola Estadual Alfredo Olivotti. Então é isso, é esse olhar. Não chegar como se a escola estadual estivesse, sabe? Não. Ali existem valores. O prédio é um valor e as pessoas que estudam lá são valores. E a função social da escola pública, ela é maravilhosa. Nós não podemos nos esquecer disso. E não para no 9º ano, ela continua. E ela é nossa, ela é da sociedade. Olha quanta paixão, gente. A paixão, quando fala da educação, está aqui, nessa mulher aqui, viu?
Essas duas mulheres. Ó, e eu me sinto parte disso, porque eu estudei na Escola Odete Valadares, né? Um ex-aluno, tô Sou falando. ex-aluno aqui, ó, sou Odete. Não fui anos, Alfredo, fui Odete, mas nessa... Existe essa briga É, até até hoje entre hoje. Odete e Alfredo. Bom, mas assim, tenho muitos amigos de lá, né, até hoje. Lembro do Telinho, queria mandar... O Telinho é um dos melhores amigos meus Filho da da escola. Neiva? Ele estudou na minha sala, ele tem uma oficina hoje aqui. Filho da Neiva? Eu acho que é filho da Neiva, do Theo, do Ricardão. Do Gente Ricardo. boníssima, família maravilhosa. Você conhece? Conheço. Eu adoro eles. Neiva, Marli Olivotti. Olha só, eu fiz ó, é pouca coisa, gente, que eu vou falar aqui. Tô brincando. É que eu fui estudar um pouco, né? Não podia vir aqui conversar com ela sem me preparar também. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre a questão da reforma do ensino médio, de uma medida provisória na época do governo Michel Temer, de 2016. Né? E o intuito naquela ocasião, né? Eu não quero tomar a sua palavra, mas pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, para quem está em casa, houve essa reforma do ensino médio, ela foi muito questionada, ela foi muito polêmica, porque ela foi impositiva, ela foi centralizadora e ela acabou não escutando os alunos e os professores. Pelo que eu entendi foi isso, né? Mas a ideia dela era ser um modelo que tem em muitos lugares do mundo, que funciona em outros países, que é uma ideia de você tentar, de certa forma, preparar já uma pessoa, um aluno para a área técnica, inserir já no mercado de trabalho. Mas no Brasil não deu muito certo, né? Como sempre, às vezes algumas coisas nós somos, às vezes, atrapalhados para fazer. E aí, isso é uma questão hoje que está sendo está no Congresso, sendo rediscutida, né? E foi aprovado já não sei como se chama, se é uma emenda, se é uma nova reforma em cima dessa última reforma, que vai reestruturar todo o ensino médio de novo, né? Vai dar 2 passos para trás, pelo que eu estava lendo, em relação não só à formação geral, né? Como também aqueles itinerários formativos, que eles vão se chamar trilhas de aprendizagem. Então, vai também mudar a questão de carga horária, que vai ser a FGB, que eles são, né? Que é a formação geral básica, vai de 1.800 para 2.400 horas, então vai ter mais oportunidade de horas para a parte de geral, né? Matemática e as outras básicas, né? Que são as obrigatórias, né? E as outras que são optativas, é assim que fala, que são as trilhas de aprendizagem. As áreas de conhecimento que o aluno escolhe. Porque na minha época não existia isso, por isso que eu estou falando para mim, eu tive que aprender de novo porque não existia isso. E aí diminuiu de 1.200 para 600 horas, essa é a proposta que está no Congresso, né? E aí queria saber de vocês, o que vocês acham, né? Que se querem opinar alguma coisa sobre essa questão que está sendo discutida no Brasil e muito debate sobre isso. Então, começo eu, depois passo a palavra para você. Claro. Como você mesmo disse, né, Fabrício? Veio de cima para baixo. Então, vou só dar um exemplo prático para você. Se a gente tira aulas de língua portuguesa e de matemática para que os alunos aprendam itinerários formativos, e muitas vezes a gente não tem os professores para darem essas aulas, a gente está tirando do aluno a oportunidade, vou centrar na língua portuguesa, de fazer um resumo, de ter redação realmente, porque o aluno chega no ensino médio, ele continua o letramento dele, ele continua lendo outros autores, e para tanto ele não faz isso sozinho. Ninguém aprende nada sozinho. Sozinho você não aprende nem falar, você fala língua portuguesa porque você está no meio de um contexto onde se fala língua portuguesa. E te ensinaram mesmo que você não percebesse que estava aprendendo. E esse aprimorar esse conhecimento no ensino médio, é necessário que você tenha acesso à matemática, sim. Você vai escolher depois na universidade. Se você não quer fazer, por exemplo, foco nas exatas, não faça. Só que agora, no ensino médio, você tem que ter a possibilidade de passar por isso, para você entender, para você ir compreendendo como é que é o pensar matemático, o pensar sociológico. Por que a arte é importante? Meu Deus, você vive no mundo e o mundo é uma verdadeira arte. Ah, eu não gosto de jogar, eu não gosto de educação física.
você sabendo algumas regras, você já até torce por um time melhor, por exemplo, o Corinthians. Então, então o que acontece? Então, o que acontece? Você pensando, depois você escolhe, né? Na universidade, aí você vê para que área do conhecimento você vai. Mas quando você está no nível médio, não. Não porque isso ser menor. Isso é tão grande que você está melhorando o seu letramento. O que é que você aprende na matemática? A pensar matematicamente, O raciocínio, biologicamente. né? É esse raciocínio. Ah, eu não sou 100%, Lurdinha. Talvez ninguém seja, mas você começa a forçar. E se você aprende isso, você aprende qualquer coisa. Eu não preciso treinar você para apertar botão. Eu preciso transformar você num cidadão consciente. Tá? Ah, mas há muitas falhas. Sim, nós precisamos melhorar e muito. Mas não é tirando disciplinas que a gente vai fazer isso. O que você quer falar sobre sua experiência? Eu acredito e vejo que existe uma recusa muito grande entre todos os alunos do novo ensino médio. Eu peguei ele desde o primeiro ano. Meu Você primeiro já ano, estava com a reforma, a gente hein, foi Ana? a cobaia. Cobaia. Fomos as cobaias do governo. E sempre existiu uma recusa muito grande. Por que a gente está deixando de estudar o que é obrigatório para os vestibulares, o que é forte, filosofia, sociologia, história, geografia, as aulas de química e física foram diminuídas do nosso currículo escolar, passaram a serem priorizados os itinerários informativos, que existe uma grande dificuldade dos professores darem essas matérias. Até pela falta assim, de qualificação no itinerário, por exemplo, dar uma aula de sustentabilidade, escrita criativa, né, para quem é do itinerário de humanas. Então, assim, os alunos perceberam isso e a gente sente muito, reflete isso na nossa educação e a gente vai ver o resultado dos próximos vestibulares do Sim, Enem, que vai ter principalmente, impacto, né? um impacto gigantesco. Eu entendo que assim, quem elaborou essa reforma lá em 2016 imaginava flexibilizar, talvez pelo que eu estava estudando, para poder aproximar o aluno, né, do ensino médio do mercado de trabalho e dessa forma diminuir a evasão. Mas assim como nós já falamos isso, o negócio é muito mais multifatorial do que só isso. E além disso foi feito de uma forma que também não deu estrutura. Até estava lendo sobre isso, que as escolas elas não têm estrutura para fazer essa parte técnica, né, específica. Fabrício, então você não tem estrutura física, não tem às vezes estrutura humana, desculpa. Então, uma aula de tecnologia e informação que você falou que não tem estrutura. Como você dá tecnologia e inovação numa escola se você não tem um laboratório de informática, que é o caso da Alfredo? Então você imagina que fizeram uma reforma, tem mas escola assim, que não tem internet. E não deram estrutura para quem está na base realizar na prática. Na teoria é bonito de se ver, mas não funciona na prática. Não conversou. E não conversou. Não foi conversar, não olhar em que ambiente nós estávamos, não conversaram com quem estava dentro da sala de aula e com os alunos também. Bom, ainda bem que vai vir essa nova reforma para rever e dar esses 2 passos para trás para a gente poder realmente caminhar. É assim, Fabrício, de vez em quando a gente fica com raiva, mas a luta todos os dias. É isso aí. Boa. Gente, para finalizar, uma pergunta de cada uma mais reflexiva. Professora, você podia compartilhar algum momento significativo para você durante esses anos? Algum momento que você tenha vivido, quer contar para alguém? Aqui em Extrema? Pode ser. Ai, são tantos que a gente às vezes encontra em alguns lugares, eu reencontro os alunos, né? E, assim, eu vou contar um recente, antes de ter deixado a sala de aula para ficar no ajustamento funcional. Eu fiz um trabalho com os alunos do segundo ano e os alunos dos primeiros anos, e eles tiveram que ler várias obras. A gente sorteou as obras, porque a gente já sabia que alguns alunos iam escolher as obras que tivessem menos páginas, né, para poder ler. Então, na apresentação desses alunos, e depois eu tinha melhorado e fui assistir à apresentação,
eu fiquei extremamente emocionada. E assim, a minha emoção, e quando eu reencontro os alunos, é assim de contar de vida, de o que foi que você fez melhor para o mundo. Eu não quero saber se tem um Camaro, se está falando bobagem, está ganhando dinheiro. Não é sobre isso. É sobre tanta coisa que a gente recebe, tanta coisa que a gente pode fazer de melhor. O que fez de melhor para o mundo? Quantos livros leu? Quantas pessoas você abraçou e cuidou? Quanto você humanizou o mundo? Então, quando eu vejo os alunos, né, apresentando, aprendendo, falando sobre a vida e tendo esperança, e dentro dessa esperança que faz alguma coisa que seria esperançar, me leva também, eu fico extremamente feliz. Quando eu sento numa roda de conversa e o aluno consegue, e aconteceu isso outro dia na Odete Valadares, falar sobre a vida com um primor, com uma força, eu achei maravilhoso. Quando eu pego uma redação e uma aluna sabe falar da função social que tinha o Campinho da Bela Vista, depois da gente fazer vários trabalhos, assim, porque o trabalho da gente, ele é invisível, ele é árduo, a gente ainda luta pela própria profissão. Imagina você ter que brigar com os alunos e depois você morre de rir com eles, só que você tem que brigar com o seu público para seu público prestar atenção e refazer aquela redação. Então você está brigando com o seu cliente para ele fazer alguma coisa. Então é muito maravilhoso e me emociona muito. E ao longo desses anos eu aprendi a me emocionar mais ainda. Eu sei que é árduo, eu sei que às vezes a gente fica meio sozinha, mas não é que a gente merece isso. Não é porque não tem dinheiro e não é porque os alunos são maus. Em 27 anos aqui em Extrema, a maioria dos alunos foram maravilhosos e sempre me acolheram muito bem. E é sobre isso. Galera. Parabéns pela sua luta. Parabéns. Obrigado. Até chorou, Lourdinha. Fortes emoções. Hoje é um dia de fortes emoções. Emocionou todo mundo. Fortíssimas. E aí? Tem palavras? Ah, depois que a Lourdinha falou, fiquei até muda. Mas eu concordo com tudo que ela falou. Quando a gente nasce, a gente constrói 3 coisas: nome, lembranças e patrimônio. E que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. Meu avô falava uma coisa assim, hoje ele já é falecido, né? E meu avô Wilson, ele falava que o estudo é a luz da vida. E isso sempre me motivou muito, e eu sempre falo isso para os meus amigos: gente, vamos buscar se profissionalizar, vamos continuar tendo esse interesse, essa vontade de mudar o mundo, de mudar as pessoas, de mudar o lugar que a gente vive, porque só assim a gente consegue mudar a nossa realidade, não só a nossa, como a dos outros jovens também, né? A gente se cobra muito para saber, nossa, mas o que a gente vai fazer? Será que é só uma profissão que define quem você é? Será que não vai muito além? A gente ouve tanto, né, das pessoas que testam pra caramba, fazem vários vestibulares para conseguir fazer uma faculdade de medicina, por exemplo. Isso não é bonito? Será que existe beleza nessa caminhada, nessa construção, como a Lourdinha fala, que ela é coletiva, né? Que vai desde o professor, desde o professor ajudar o aluno, dos próprios alunos se ajudarem. Eu acho que essa é a minha mensagem para os meus amigos. Valeu, galera. Valeu. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Fabrício, posso dar só depois de contar uma coisa? Lembrar da escola também. Às vezes a gente não trabalha com as melhores estruturas, né? Às vezes faltam funcionários e tal. Eu fiquei quase um mês vendo, e isso ocorreu que várias pessoas adoeceram e a gente tem que passar uma lista, né? Correr a lista, ter autorização de Pouso Alegre para contratar.
E a gente ficou na Odete Valadares com uma pessoa para cozinhar para 300 alunos, panelas desse tamanho, e uma pessoa para fazer a limpeza. Então eu vi as pessoas dando sangue, o Ivan indo para a cozinha, a Sabrina, que é vice-diretora, indo para a cozinha, a Márcia Onício, que é vice-diretora, dando apoio, alguns professores lavando louça. Então, acontecem coisas coletivas, às vezes, para que funcionem. E quando você vê todo mundo ali na fila, e que a comida deu para todo mundo, e que a gente cortou mais... Então, essas coisas do dia a dia na escola, às vezes são invisíveis para a maioria das pessoas, mas cada coisa que é ensinada ali, aquele momento de vida ali, a gente espera que seja o melhor possível. E que as famílias também se apropriem disso e invistam. E lembrando aqui que mestre não é quem sempre ensina, é quem de repente aprende. E esse olhar que a gente tem de dentro da escola, ele muda muito a vida da gente. Então, carinhosamente, um beijo. Bom, pessoal, é assim que a gente vai encerrar aqui mais um ExtremaCast. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para a gente poder falar um pouco sobre a cidade de Extrema, que a gente tanto ama, e aqui com duas pessoas incríveis, né? Duas mulheres que representam cada qual a sua imagem ali, representam a área da educação, de alguma forma, seja como professora ou como aluna, né? E são dois exemplos que eu agradeço muito o carinho de vocês terem vindo aqui, de coração, quero agradecer. Fico muito feliz com as histórias das duas, né? São pessoas que a gente tem esse orgulho de ter aqui em Extrema, e eu me orgulho de ter vocês do meu lado como amigas aqui e na caminhada, na luta por uma Extrema cada vez melhor, tá bom? Um beijo aí, um abraço a todos, valeu galera quem pôde nos assistir, nos ajude compartilhando esse programa, tem bastante informações interessantes aqui e vamos junto, sigamos em frente, valeu!